Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Essa lição discute diretamente o tema do propósito, tão crucial em Um Curso em Milagres. Na verdade, poderíamos dizer que só o propósito nos ajuda a entender o sistema de pensamento do ego, o papel do mundo dentro dele, e como, através da mudança do propósito do mundo, o Espírito Santo usa o plano do ego para desfazê-lo. Jesus. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas, portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Ken Wapnick. Jesus está pegando trechos das lições anteriores, incluindo a anterior, para nos ajudar a entender por que nada significa coisa alguma. Alguma coisa tem significado para nós apenas porque não entendemos para que ela serve. O que vem de não percebermos nossos maiores interesses. Nós pensamos que isso tem a ver com satisfazer nossas necessidades especiais, quer sejam físicas ou emocionais, enquanto o que é verdadeiramente nosso maior interesse é aprender a perdoar. É por isso que tudo nesse mundo é para os nossos maiores interesses, se nós escolhermos o professor certo. Cada situação ou relacionamento pode se tornar uma sala de aula na qual somos ajudados a entender que o mundo que fizemos vem dos nossos pensamentos de ataque e tudo o que vemos, dado ao Espírito Santo para que o reinterprete para nós, pode ser um lembrete de que podemos escolher olhar para o mundo de forma diferente. Esse processo, como já vimos, e devemos ver muitas vezes ainda, envolve mudar nossa percepção do problema e, portanto, nossa compreensão sobre os nossos maiores interesses, do corpo para a mente. Efetuar uma mudança de percepção assim é o objetivo principal dessas lições, para não mencionar o próprio Um Curso em Milagres. Ken Wapnick continua. O ego vê o significado e o propósito de tudo no mundo como uma oportunidade de satisfazer suas necessidades de especialismo. Jesus, por outro lado, vê oportunidades, depois de primeiro termos cometido o equívoco do ego, de nos voltarmos para ele pedindo ajuda e para sermos ensinados que existe outra forma de olhar para tudo. Essa outra forma de olhar, resumida nos 3 passos de perdão na lição 23, é perceber que o que vemos do lado de fora é uma projeção do que primeiro vimos dentro de nós. Mais uma vez, Jesus está nos ensinando a mudarmos nossa atenção do corpo para a mente. Nós aprendemos que nossas percepções e a maneira com que organizamos nosso mundo pessoal e nos relacionamos com os outros são baseadas na premissa de que temos um ego que tem que ser tratado de determinada maneira, que temos necessidades definidas baseadas em nossa existência separada, que ditam como devemos ver nosso mundo, especialmente as pessoas nele.
Agora que temos um professor que nos mostra que o que percebemos do lado de fora é uma projeção de um pensamento interior, podemos mudar esse pensamento, tendo mudado de professores. O mundo agora tem um grande significado para nós, pois seu novo propósito se tornou nossa sala de aula, na qual aprendemos com o nosso novo professor suas lições de perdão. Ken Wapnick. Quando Jesus diz que o propósito é tudo, ele quer dizer que existem dois: o propósito do ego de nos enraizar nesse mundo para que nossa individualidade, localizada na mente, esteja segura, e o propósito do Espírito Santo de que nós percebamos que não há mundo, pois não há nada em nós que precise de defesa. Portanto, esse é o novo propósito do mundo para nos ajudar a aprender aquele fato feliz, que é nossa salvação da nossa crença na culpa. Percepção e escolha, no texto, resume o propósito dual da nossa mente dividida. Jesus. Mas esse mundo foi feito por dois e eles não o veem do mesmo modo. Para cada um, ele tem um propósito diferente. E para cada um, ele é o meio perfeito para servir à meta em função da qual é percebido. Há um outro propósito no mundo, feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, que é capaz de conciliar a sua mente com o propósito do seu Criador. Em sua percepção do mundo, nada do que é visto deixa de justificar o perdão, e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Capítulo 25 do texto. Assim é o mundo real do perdão, feito pelo Espírito Santo, como substituto para o mundo repleto de erros, de culpa e ódio do ego. Jesus, tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Ken Wapnick. Essa ideia não poderia ter sido dita de forma mais clara. As metas do ego, entre aspas, como já vimos, são algumas das expressões da necessidade de preservar sua própria identidade, individualidade e especialismo. Através dos exercícios de exame da mente, você precisa perceber o quanto isso é verdadeiro. Observe a forma com que você pensa sobre as coisas através de todo o seu dia. Não necessariamente toda a sua vida, apenas o seu dia. Como tudo é organizado em volta do que vai atender às suas necessidades. O que vai fazer você se sentir bem física e emocionalmente. Então, veja como essas necessidades distorcem a forma com que você percebe o mundo. De fato, são essas próprias necessidades especiais que fazem com que você acredite que está percebendo o mundo de qualquer forma. Jesus. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Ken Wapnick. Essa é uma afirmação extremamente importante. O você de quem Jesus fala não é o ego, o ser físico ou psicológico. É o que nós citamos como o tomador de decisões. Jesus faz a mesma afirmação no texto, como já vimos, quando pergunta retoricamente: quem é o tu
que está vivendo nesse mundo? Essa lição anterior é o estágio inicial em fazer com que nos desidentifiquemos ou que nos desassociemos do ser egóico. Ken Wapnick. Essa é uma afirmação extremamente importante. O você de quem Jesus fala não é o ego, o ser físico ou psicológico. É o que nós citamos como o tomador de decisões. Jesus faz a mesma afirmação no texto, como já vimos, quando pergunta retoricamente: quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Essa lição anterior é o estágio inicial em fazer com que nos desidentifiquemos ou que nos desassociemos do ser egóico e percebamos que o você ao qual Jesus está se dirigindo está na mente. Ken Wapnick. Em virtude de termos escolhido o professor errado, fizemos a identificação errada. Consequentemente, devemos compreender mal, interpretar mal e distorcer tudo o que acontece ao nosso redor, porque nossas percepções serão geradas para cumprirem o propósito de preservar essa identificação. A culpa associada com os nossos relacionamentos especiais é, portanto, reforçada, porque estamos usando mal a tudo e a todos. Essa culpa parece tão enorme que nunca podemos nos permitir olhar para o que estamos fazendo. É por isso que é tão importante mudar de professores e permitir que Jesus olhe para nossa culpa conosco. Vamos deixá-lo olhar conosco para nossas percepções errôneas, abusos, distorções e ataques, e ele vai nos ajudar a perceber que eles vêm de um único equívoco. Em nossa união com ele, esse equívoco de separação do amor é desfeito. Jesus, quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Ken Wapnick. Quando percebemos o que estamos fazendo, inevitavelmente mudamos o objetivo. No texto, Jesus reflete essa mudança como a mudança do relacionamento não santo para o relacionamento santo. Um relacionamento cujo propósito era a culpa ou ilusão, tornando-se um cujo propósito é o perdão e a verdade. A liberação da culpa. Jesus, e como o relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio em honra daquele que o fez, assim também o relacionamento santo é uma alegre canção de honra ao Redentor dos relacionamentos. O relacionamento santo é o velho relacionamento não santo transformado e visto de nova forma. Texto capítulo 17. Jesus. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas na realidade concernem o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta, e assim não sabes para que serve coisa alguma. Ken Wapnick. Pessoais está entre aspas, porque não existe nada pessoal. Dentro do sonho, ter interesses pessoais significa que eu tenho interesses que são separados dos seus. Isso só poderia ser verdadeiro se a separação fosse real. No entanto, se as mentes são unidas, não pode haver interesses pessoais, apenas o interesse único que compartilhamos como um filho de despertar desse sonho e voltarmos para casa.
Ken Wapnick. Uma leitura cuidadosa e atenta dessas linhas está destinada a engendrar tremenda ansiedade. E essa é certamente uma compreensão branda. Jesus está dizendo que você não tem interesses pessoais. E onde isso o deixa, a não ser em lugar nenhum? Em essência, isso significa que você nem mesmo existe. Incidentalmente, pessoal, nesse contexto, tem o mesmo significado que especial. Novamente, Jesus não está pedindo que você aceite suas palavras e viva como se elas fossem verdadeiras. Ele está pedindo apenas que você comece a entender a insanidade do seu pensamento e percepções distorcidas, porque você está literalmente acreditando e vendo o que não está lá. Se você não questionar essas crenças e percepções, ainda que só intelectualmente, nunca vai estar aberto para receber a resposta pela qual está esperando. Portanto, você precisa observar seus pensamentos diários, momento a momento, e perceber como eles vêm de tudo sobre o que Jesus está falando. Todos eles são baseados em preservar um objetivo egóico, que é a nossa própria identidade. Isso significa que você não se importa com nada nem ninguém mais, mas apenas em ter suas necessidades atendidas e preenchidas. Jesus, antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu, de fato, reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato, compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo, e é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. Ken Wapnick. Todos nós estamos cientes dos propósitos superficiais, mas não estamos cientes dos verdadeiros propósitos subjacentes a eles. Usando o exemplo do telefone, o propósito real do telefonema é prover uma oportunidade para reconsiderarmos o objetivo do ego de interesses separados em favor do objetivo do Espírito Santo de interesses compartilhados ou comuns. Portanto, o que torna o Um Curso em Milagres tão simples é que ele nos ensina que existem apenas 2 propósitos que precisamos considerar, como já discutimos. O propósito do ego, que é reter a individualidade e a separação, tornar o mundo real e provar que Jesus está errado, e o propósito de Jesus, que é desaprender tudo o que aprendemos antes e finalmente aceitar com humildade que ele estava certo e nós errados. A separação de Deus foi um sonho que nunca aconteceu na realidade. Jesus. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. Ken Wapnick. Lembre-se, pelo fato do objetivo que você estabeleceu para tudo ser a preservação da sua individualidade. Jesus está pedindo que você abandone esse propósito. É por isso que essas lições são tão difíceis e precisam ser percebidas por nossos egos como extremamente ameaçadoras. O resto da lição enfatiza um ponto que já vimos. As ilusões permanecem ilusões, não importando os atributos que projetemos nelas. Do ponto de vista do ego,
Todas as ilusões, boas ou más, importantes ou sem importância, humanas ou não humanas, servem ao único propósito de nos convencer de que elas são o que não são. É por isso que não sabemos para que elas servem. Essas sentenças ostensivamente simples continuam o treinamento de Jesus das nossas mentes para não fazerem distinções entre ilusões, aprendendo, ao invés disso, a fazerem a única distinção que é válida entre o propósito do ego e o do Espírito Santo. Jesus. O reconhecimento de que elas são sem significado, ao invés de boas ou más, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nesta direção. São requeridos 6 períodos de prática, cada um com a duração de 2 minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte os teus olhos, perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado deste modo, dize, por exemplo: eu não sei para que serve essa cadeira. Eu não sei para que serve esse lápis. Eu não sei para que serve essa mão. Dize isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito, até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa, então, para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Ken Wapnick. Uma declaração mais sofisticada desse ensinamento sobre a natureza ilusória de tudo é encontrada na seguinte passagem do texto, que descreve a insanidade compartilhada dos nossos relacionamentos especiais. Nossas, entre aspas, pequenas substituições sem sentido. Jesus. As tuas pequenas substituições sem sentido, que foram tocadas pela insanidade e rodopiam numa sequência louca como plumas dançando de forma insana, à mercê do vento, não têm substância. Elas fundem-se, misturam-se e separam-se em padrões deslocáveis, totalmente sem significado, que absolutamente não precisam ser julgados. Julgá-los individualmente não faz sentido. Suas diminutas diferenças em forma não são diferenças reais em absoluto. Nenhuma delas importa. Isso elas têm em comum e nada mais. No entanto, o que é mais necessário para fazer com que todas sejam a mesma? Texto, capítulo 18. Ken Wapnick. Reconhecer a falta de significado inerente a tudo nos permite aceitar o propósito do Espírito Santo, abrindo espaço para a sua verdade, como um substituto para as ilusões do ego. Nós estamos prontos agora para passarmos para o próximo segmento do nosso treinamento. Entender a relação entre os nossos pensamentos de ataque e as nossas percepções de ataque.